Mas o amanhã, uma hora, não vai chegar. E por isso é a pergunta, como que está a sua alma? Não é como está a sua saúde, como é que está a sua família, não é isso. É como está a sua alma. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 16, uma história que nós conhecemos muito bem. Lucas capítulo 16, se eu não me engano, alguns meses atrás o irmão Daniel também pregou a respeito desta história do rico e do Lázaro. Lucas capítulo 16, nós vamos ler os versos 19 até o 31. Em seguida nós vamos em oração. Lucas 16, 19 a 31 diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormentos nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado, tu, porém, é atormentado. E além de tudo isso, está posto diante de nós um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos orar. Maravilhoso Pai, diante da Tua presença e diante da Tua face nos prostramos, sabendo, ó Pai, que Tu és um Deus soberano, um Deus infinito, um Deus santo, e que gosta das coisas exatamente no seu devido lugar. Nos achegamos, Pai, diante de Ti para aprender da Sua palavra e sermos, Pai, persuadidos a viver uma vida de obediência. Peço, Pai, em nome de Cristo, que a Tua palavra possa trazer a nós uma reflexão e uma análise de como nós estamos na caminhada. Para que nós, Pai, não venhamos a analisar as nossas vidas após a morte, mas que possamos refletir e analisar as nossas vidas enquanto ainda temos vida e fôlego. Nos ajuda, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, trabalha no nosso interior. Pedimos, em nome de Jesus. Amém. É uma história bastante conhecida, a história do rico e do Lázaro. E muitos acabam olhando para essa história aqui, dizendo que é uma parábola, é uma comparação, não reflete a realidade. Mas em momento nenhum o texto deixa claro que é uma parábola. Geralmente, quando Jesus conta uma parábola, o próprio texto ele vem dizendo Jesus contando uma parábola. Aqui, esse termo não existe, parábola.
Então aqui supõe-se que é a realidade do que acontece. Paulo ele vai escrever dizendo que após a morte segue-se o juízo. Então existem alguns que pensam que você vai estar num local, vai pagar algumas coisas e depois você vai para o céu e essas coisas. Dentro desse texto aqui fica claro, e o próprio ali pai Abraão vai dizer para o rico que é impossível passar de um lugar para outro. Ou seja, a história que a Igreja Católica conta do limbo, de que você ali vai pagar um pouco a penitência dos seus pecados e depois você vai para o céu, dentro desse texto não se encaixa. Uma vez em tormentos, sempre em tormentos. Uma vez no descanso, sempre no descanso. Então não existe como passar de um lado para outro, sair de um estado para outro. Você vai determinar o seu destino enquanto você estiver vivo. Depois de morrer, não adianta refletir, não adianta analisar, não adianta fazer absolutamente nada. O que tem que ser feito é agora, enquanto se está vivo. Mas no domingo passado eu ouvi uma frase de um pregador e essa frase ficou martelando na minha mente durante essa semana e é a frase que eu gostaria de colocar a vocês, para que vocês também pudessem pensar. É uma pergunta e essa pergunta é o título da mensagem, que é: como vai a sua alma? Como vai a sua alma? Geralmente nós chegamos para as pessoas e vamos, quando encontramos elas, bom dia, boa tarde, vamos encontrar elas e nós vamos dizer o seguinte: ô fulano, ô ciclano, como é que você está? Tudo bem? Geralmente as pessoas elas respondem: tá tudo bem. Só que, claro, elas levam em consideração às vezes o aspecto físico, familiar, saúde, mas a questão é: a alma também está bem? Será que está tudo bem, tanto físico quanto espiritual também estão bem? Ou, na verdade, o físico está bem, mas o espiritual não está nada bem? Então, a pergunta é: como está a sua alma? Como está a sua vida espiritual? Dentro desse texto aqui do rico e do Lázaro, nós observamos a história do rico. E se chegassem para ele e perguntassem: ô rico, tá tudo bem? O que você acha que ele responderia? Tá tudo bem não, tá tudo ótimo. Casa boa, comida boa, enfim, tudo do bom e do melhor, vivendo aqui o texto vai dizer, no versículo 19, regaladamente e esplendidamente todos os dias. Não sabia o que era sofrimento, o que era dificuldade, o que era problema, ele não sabia. Então chegar para ele e perguntar: ô rico, tá tudo bem? Ele vai responder: tudo bem. Mas depois que o rico morre, para onde que ele foi? Então não estava tudo bem. Não estava. Aparentemente estava tudo bem, mas na verdade não estava. Enquanto Lázaro, coitado, você perguntava: e aí, Lázaro, tá tudo bem? Coitado. Cheio de chagas, pobreza, dificuldade, não está nada bem. Mas, na verdade, depois que o Lázaro morre, aonde que ele vai? Ele vai para o descanso, ele vai para o seio de Abraão. Então, sim, ele estava bem, enquanto Lázaro não estava bem. Então, essa é a pergunta: como está a sua alma? Alma. O rico, no versículo 24, ele diz o seguinte: e clamando disse: pai Abraão. Talvez esse rico aqui fosse um dos ricos que estivesse lá no momento que Jesus estava olhando as ofertas e aqueles ricos depositando grande soma de dinheiro. Talvez era um dos que estavam lá, talvez era um dos que fazia isso. Dava o dízimo. Ele conhecia Abraão, sabia quem era Abraão. Ele conhecia a respeito da lei, sabia da sua religião, do judaísmo, sabia da Páscoa que tinha que comemorar, sabia de todas essas coisas.
Porém, a religião e as coisas que ele fazia não serviram para que ele fosse salvo. Todas as coisas que ele sabia e estas coisas religiosas que ele estava acostumado a fazer não serviram para dar a ele o descanso eterno. Pelo contrário, ele foi para o tormento eterno. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é quando está tudo bem com a nossa cabeça, mas está tudo mal com a nossa alma. Como assim? Eu tenho pensado e refletido nas últimas semanas, olhado para o estado que se encontra a igreja evangélica, né, como um todo, principalmente as igrejas mais tradicionais, mais históricas, igrejas que têm mais, não essas que começaram agora, esses movimentos aí novos, mas os antigos, e olhado para o estado de como a igreja se encontra. E eu até compartilhei ontem com o Daniel um pouco do que eu estava refletindo, analisando, ligando um pouco as coisas, que é o seguinte: você tem hoje as igrejas lutando e brigando por doutrina e por conhecimento. Então você tem a igreja que o ponto forte dela é o batismo por imersão. Você tem a outra igreja que o ponto forte delas ali é negócio de sábado. Você tem outra igreja lá que o ponto forte delas lá é o véu. Você tem outra igreja lá que o ponto forte delas é isso, que o ponto forte... E assim vai. E nesse meio eles estão discutindo um com o outro. Não, na verdade você está batizando por aspersão, é por imersão. Não, não é por imersão, é por aspersão. Fica brigando um com o outro. Não, na verdade você acredita no pré-tribulacionismo, na verdade é o pós. Não, não tem nada a ver com o pós, na verdade é o pré. E eles ficam brigando a respeito disso. Não, tem que usar o véu, não tem que usar o véu, isso é por nosso dia, não é por nosso dia. E fica brigando a respeito disso. E aí, a vitória está quando um convence o outro. Essa é a vitória. Qual? Ele acreditava que o batismo era por aspersão, eu convenci que na verdade era por imersão, agora ele veio, faz parte da minha igreja, vitória. Vitória. E aí as pessoas elas acabam ficando tranquilas, contentes em saber que ele saiu da igreja A e veio para a minha igreja. Agora ele está certo, agora está tudo bem. Essa é o que as pessoas elas estão tentando fazer. Só que eu que trouxe lá o Joaquim, lá, que achava que o batismo era de um jeito, e eu convenci ele que o batismo era de outro, agora ele tem uma consciência e uma concepção que o batismo é diferente. Mas a vida dele continua do mesmo jeito. Da mesma forma, ele saiu de lá com aquela vida e ele veio para cá com a mesma vida que ele saiu de lá. E o que hoje as igrejas elas têm feito, elas têm amordaçado as pessoas em doutrinas, mas não numa vida transformada e diferente. Então você tem pecadores dentro das igrejas, pessoas não regeneradas dentro das igrejas, mas que sabem muito a respeito de Bíblia, de doutrina e conseguem discutir com qualquer um a respeito da sua doutrina, da sua igreja. Veja que loucura. A pessoa, ela continua mentirosa, ela continua imoral, ela continua presa nos vícios, mas quando alguém ali se levanta a respeito do batismo, que é contrário ao que ela vê nas Escrituras, ela se levanta e consegue defender na Bíblia como que é o batismo da forma correta. Consegue. Porém, um sermão do monte, que é o básico que Cristo pede para cumprir, ele não consegue. Ele não consegue. Ou seja, é uma geração, presta atenção, é uma geração que sabe explicar o que é o pecado, mas não sabe como vencer o pecado. É uma geração que sabe o grego, o que significa o pecado, mas dizer não frente ao pecado não consegue.
Não tem forças para dizer não ao pecado. Não tem forças para fugir da aparência do mal. Não tem força. Mas consegue explicar perfeitamente o que é o pecado, onde está o pecado. E essa é a realidade. Qual a realidade? Que está tudo bem com a cabeça. A pessoa, na cabeça dela, a respeito de doutrina, ela está resolvida. Não, essa é a doutrina certa, eu creio no que é correto, olha, a ceia tem que ser desse jeito, o batismo é desse jeito, tem que ser feito assim, assim. Na cabeça dela tudo encaixa exatamente como deveria, mas a vida é totalmente desconexa com a Escritura. Então, ela defende muito textos bíblicos, mas não consegue aplicá-los, não consegue viver o texto bíblico. E você tem muitas pessoas hoje que elas são verdadeiros leões no debate bíblico. Estão ali dispostos a lutar e a brigar debates bíblicos até o último momento. Mas, infelizmente, não conseguem pregar e não conseguem persuadir uma pessoa a viver em novidade de vida. Então você tem pessoas dentro das igrejas que são imorais, que não conseguem vencer o pecado, mas que a própria igreja não prega para eles uma regeneração. Não prega para eles uma mudança de vida, mas a doutrina. Então a pessoa ela vai crescendo, a pessoa ela vai vivendo, achando que ela será salva porque ela crê e vive na doutrina correta. Não, eu acredito que é desse jeito, eu acredito que é dessa forma, então eu sou salvo pelo nível de conhecimento que eu adquiri, mas não pelas obras que eu possuo, não pela vida que eu tenho. E isso é um grande engano, um grande engano. E é isso que muitas igrejas e até mesmo seitas costumam fazer com as pessoas, prendê-las, amarrá-las, dando a elas medo no que diz respeito a determinadas doutrinas. Você tem os adventistas, por exemplo. Qual é o forte do adventista? É o sábado. Então a pessoa ela cresce nesse movimento, ela cresce nessas ideias de que ela precisa guardar o sábado. Se ela não guarda o sábado, ela está condenada, ela está perdida. Aí ela pensa em um dia o seguinte, não, eu acho que eu vou sair da igreja, eu acho que eu vou procurar uma outra igreja, uma igreja onde as pessoas estão pregando de forma ali mais pura, as pessoas estão querendo viver de maneira mais honesta, mais sincera. Não, mas ali eles não guardam o sábado. É melhor ficar aqui, porque pelo menos aqui eu estou guardando o sábado. Porque ele foi preso e ele foi amarrado de que se ele guardar o sábado, ele está salvo. Mas se em um determinado momento ele não guarda o sábado, ele está condenado. E isso é um exemplo, mas diz respeito a várias e várias doutrinas e medo que as pessoas têm em respeito ao conhecimento que elas possuem. Veja, eu não estou aqui desprezando o conhecimento, não estou desprezando o estudo bíblico e nem a doutrina de Cristo, eu não estou desprezando isso. Eu apenas estou colocando que muitas vezes nos importamos mais com doutrina do que realmente com uma vida prática, de ser como Cristo foi. Se nós observarmos a trajetória de Cristo, e o que Cristo pregou nos evangelhos, Cristo ele principalmente viveu, fez, praticou, deixou o exemplo do que ficou falando a respeito de doutrina. Ele simplesmente mostrou como tem que ser a vida de um cristão. Imitar Cristo, é isso. E nós, muitas vezes, invertemos o jogo. Nós preferimos falar com pessoas a respeito de doutrina, a respeito de pontos que ela precisa fazer, ou seja, na verdade, nós queremos que as pessoas se pareçam mais como nós do que com Cristo. Nós estamos mais interessados que ele se vista como eu, que ele pense como eu, que ele haja como eu, do que a respeito
de Cristo. Não, mas ele está fazendo diferente. Não, mas está certo ou errado em relação à Escritura? Não, mas ele está fazendo diferente. Tem que fazer como eu. Nós somos chamados, irmãos, para pregar Cristo. Nós somos chamados a levar a palavra de Cristo. Nós não somos chamados para levar a minha palavra ou a sua palavra. Não está sendo pregado o meu nome ou o seu nome. Está sendo pregado Cristo. E é isso o que importa. Por isso, Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a si mesmo. É muito fácil ser ouvinte da palavra. É muito fácil alguém estar aqui na frente falando e quem está ouvindo balançar a cabeça. É verdade. Mas de todas as vezes que você balançou a cabeça por alguém estar pregando, quantas vezes realmente você fez aquilo que você está balançando a cabeça? Não, é verdade, o que ele está falando é verdade. Aí você balança a cabeça, mas você sai dali e você pratica aquilo que você balançou a cabeça, concordando, ou concordou na hora, mas esqueceu logo depois. Então é fácil nós sermos ouvintes apenas. Difícil é ser um cumpridor. Mas quando nós somos apenas ouvintes, nós estamos enganando a nós mesmos. Da mesma forma, quando eu sei apenas doutrina, explico muito bem, contextualizo muito bem e não pratico o que a Escritura ensina, principalmente o básico, eu engano a mim mesmo. Então veja, nós temos uma geração que briga a respeito de batismo, mas que não consegue, por exemplo, perdoar o próximo. Nós temos uma geração que briga a respeito de pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo, mas que não consegue demonstrar amor para com os inimigos. Tudo tem que meter na justiça. Tudo tem que colocar na justiça. Não, pisou na minha bola, eu vou colocar na justiça. Você vai ver o que vai acontecer. Mas ele consegue explicar muito bem a respeito de pré ou pós-tribulacionismo. Mas demonstrar amor ou demonstrar perdão, ele não consegue. Então veja, se fosse medido no fim dos tempos, no tribunal de Cristo, o que vai ser medido ali? É o nível de conhecimento, de debate que nós temos? Ou é as práticas do que diz respeito à vida cristã que temos? Naquele dia vão ser postas diante de nós as nossas obras e vamos ser julgados, quer sejam boas ou quer sejam más. Não é o conhecimento que eu tenho. Então, por isso que isso é um engano muito grande. O rico, ele sabia a respeito do judaísmo. Sabia quem era Abraão. Quando ele disse lá, Abraão disse lá, eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Ele sabia muito bem do que ele estava falando. Não era nenhum alienado, não era nenhuma pessoa que um gentio. Não, era um judeu e que estava entendendo a linguagem judaica que estava sendo falado. Mas o problema é que o conhecimento que ele tinha não o salvou. Não o salvou. Por isso, irmãos, ficar batendo na tecla e pregando para as pessoas doutrina não salva ninguém. Não salva ninguém. As pessoas, elas vão ao inferno doutrinadas. Elas vão estar no tormento doutrinadas. O que realmente irá salvar as pessoas é se elas forem regeneradas. É se elas nasceram de novo. É isso o que vai fazer a diferença. Se ele era um alcoólatra, ele deixou de ser alcoólatra. Agora é uma pessoa que serve a Cristo, não é sóbria, é uma pessoa que diz não às bebidas. O que era mentiroso agora não é mentiroso, o que era ladrão não é mais ladrão, uma transformação. É isso que realmente importa. Não é essa discussão e essa briga entre igrejas. Igreja A, igreja B, igreja C. Isso deixa as pessoas ainda mais confusas a respeito do que fazer e do que seguir. E devemos tomar cuidado
porque podemos estar nesse meio, querendo que as pessoas sejam como nós, mas não como Cristo. Ponto 2. Tudo bem, estava tudo bem com os sentidos, mas tudo mal com a consciência do rico. Enquanto o rico ele estava vivo, o rico ele sentia, ele ouvia, ele tocava, ele saboreava, tudo isso ele fazia, mas sem consciência da onde ele estava indo. Estava usufruindo de tudo, tudo que seus olhos queriam, tudo que o dinheiro podia adquirir, ele ia lá e adquiria. Eu quero isso, eu vou ter isso. Eu quero comer isso, eu vou comer isso. Eu quero fazer tal coisa, ele vai fazer tal coisa. Mas a sua consciência, ela estava morta. Morta. Hoje, as pessoas, ou até mesmo nós, podemos estar ouvindo, podemos estar saboreando, podemos estar tocando, podemos estar vendo, mas ainda assim com uma consciência morta. Ele era judeu, tinha a lei de Deus, mas tinha uma consciência morta. Da mesma forma, eu posso me dizer que sou cristão, eu posso ir a uma igreja, mas ainda assim ter uma consciência morta. E lá no lugar de tormento, ele vai recuperar a sua consciência. Vim para esse local de tormento. Pai Abraão, manda lá Lázaro para que fale com os meus irmãos, para que eles não venham para esse local. Só que agora, tarde demais. Tarde demais. Você não ouviu Lázaro enquanto estava vivo. Lázaro estava à sua porta. Lázaro poderia falar com você a respeito do que era correto. Você não teve compaixão? Você não teve piedade? Não teve amor de Deus para com Lázaro? Agora está nesse local de tormento. No inferno, quando as pessoas descem e descerão para lá, elas ali sim terão a sua consciência. Agora parece que elas estão anestesiadas. Parece que tomaram uma anestesia por causa do pecado. Então elas cometem coisas, fazem coisas e vivem normalmente como se o amanhã viesse. Mas o amanhã, uma hora, não vai chegar. E por isso é a pergunta, como que está a sua alma? Não é como está a sua saúde, como é que está a sua família, não é isso. É como está a sua alma. Será que você para em alguns momentos da sua vida para fazer uma reflexão, como está a sua alma? Como que está a minha vida espiritual? Como está a minha vida com Deus? Está tudo bem? Está mal? Aonde eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fazer? O que você reflete a respeito disso? Ou você tem simplesmente vivido a sua vida? Não, vamos seguindo aí, vamos. Cuidado. Outro ponto, o rico tinha bons discursos, porém péssimos frutos. Péssimos frutos. E o interessante é que lá no local de tormento, no versículo 27 e 28, ele quer pregar. Versículo 27 e versículo 28, ele quer evangelizar os seus 5 irmãos. Não, manda Lázaro lá para que eles não venham nesse local. Mas por que ele não falou com seus irmãos enquanto ele estava vivo? Claro que ele não ia falar. Nem ele mesmo vivia. Nem ele mesmo fazia. Nem ele mesmo era alguém digno de falar com seus irmãos. Como que ele iria falar com seus irmãos? Como que ele iria falar a respeito da verdade com os seus irmãos? Não iria. Não iria. Então a expectativa dele era mandar Lázaro. E, enfim, Lázaro não iria. Você é daquelas pessoas que tem bons discursos, mas péssimos frutos?
daquelas pessoas que falam bem, explicam bem, conseguem defender bem o que está aqui na Escritura, mas quando se fala de fruto, é péssimo. O que Cristo nos chama hoje, irmãos, não é para conhecer grego, hebraico, latim. Não é para conhecermos mistérios da Bíblia. Não é para saber quem era a esposa de Caim. O que Cristo nos chama hoje é para viver a sua palavra, para não irmos para o local de tormento. É isso que Cristo nos chama. De que adianta, irmãos, discursarmos bem a respeito de muitas coisas, mas não conseguirmos, por exemplo, como diz Jesus, ser misericordioso. Não sermos puros como o Senhor é puro. De que adianta nós discursarmos bem, ou até mesmo de que adianta vestirmos com modéstia? De que adianta as irmãs usarem o véu sobre a cabeça, se não são submissas ao seu marido, ou se dentro delas há imoralidade e pecado? O que é isso? É hipocrisia. Hipocrisia. Mais vale viver o que está escrito do que explicar o que está escrito. Viva a pureza, a santidade, viva aquilo que Jesus coloca lá em Mateus capítulo 5, vários e vários pontos, do 7, não julgueis para não ser julgados, a obediência, no capítulo 6, de você não querer buscar glória, vanglória das pessoas, mostrar para as pessoas o que você faz, ou o que você deixa de fazer, não juntar tesouros sobre essa terra, enfim. Capítulo 5, 6 e 7 está cheio de ensinamentos de Cristo. E às vezes nós estamos mais preocupados em fazer o que as pessoas vejam em nós. Não, eu vou me vestir dessa forma, eu vou fazer aquilo porque as pessoas vão ver que de fato eu sou. Mas isso aqui nós não conseguimos cumprir. Então eu te pergunto, como está a sua alma? Conhece muito e faz pouco? Conhece muito, explica muito, mas não vive? Tem algo de errado com o seu cristianismo. Tem algo de errado com a sua fé. E eu espero que aquele dia da sua morte não seja uma surpresa para você. Porque pode ser, e geralmente acontece isso, e eu já estive em alguns e ouvi isso, uma pessoa que faz parte de uma igreja falece, e aí é colocado ali o caixão, né? E os irmãos da igreja ali em volta, comemorando, foi salva, louvado seja Deus. E eu sempre me perguntei, será que realmente foi? Eu não conhecia a vida daquela pessoa. E às vezes o pregador até fazia um discurso, né, uma pregação, veja, essa pessoa foi fiel. Foi fiel o quê? Só porque ela estava nos cultos todos os domingos? Só porque participou da ceia todos os domingos? Só porque foi batizado ali, está garantido? Mas como que era a vida dessa pessoa fora da igreja? Como era a vida dessa pessoa no trabalho, na rua, sozinha? Como que era? E é isso que Cristo nos chama. Para viver a verdade. Viver o que está escrito. Não ficar de blá, blá, blá. Tem muitos que estão aí de blá, blá, blá e vão ser condenados. Enquanto outros que não estão de blá, blá, blá serão salvos. Viva o que está escrito. Leia e aplique o que está escrito. Vamos orar.